Olá pessoal, mais um vídeo para o canal e nesse vídeo eu quero trabalhar um texto que eu já venho pensando nele, passei o dia pensando nele hoje, que é de 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, e daqui a pouco a gente lê esse texto. Mas deixa eu dar o contexto dessa epístola. Por que Paulo escreveu essa epístola? Na igreja de Corinto, ele já havia dito que ele passaria por ali para poder pegar donativo para levar para os irmãos da igreja de Jerusalém, por conta da pobreza que ali estava acontecendo, mas introduziu dentro da igreja de Corinto falsos mestres, questionando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Então, eles diziam o seguinte, que o apóstolo Paulo ele não merecia ser ouvido porque não havia nele nem integridade pessoal e nem autoridade apostólica para ele fazer o trabalho de evangelização que ele estava fazendo ali na cidade de Corinto. Então, esse era um ponto que os falsos mestres, os falsos apóstolos estavam acusando Paulo, de não ter integridade pessoal e de ser um falso apóstolo porque não reconhecia o seu apostolado. Uma segunda acusação com que eles levantavam em relação ao apóstolo Paulo é que também ele estava metendo a mão nesses donativos, ou no dinheiro que estava sendo arrecadado para levar para os irmãos de Corinto. Então, diante dessas acusações de falta de integridade pessoal, de ter o seu apostolado atacado, de ser acusado de alguém que estava metendo a mão no dinheiro da coleta que estava sendo queria ser levada para Jerusalém, então ele escreve essa epístola. E o capítulo 4, ele vai dividir esse capítulo de maneira que ele vai pontuando e vai fazendo defesa em relação a essas acusações. Então, se você pegar, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 2 do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele vai dizer sobre o ministério honesto. Ele vai falar da honestidade do ministério dele com que ele pregou o evangelho na cidade de Corinto. Do versículo 3 ao versículo 6, ele vai falar do ministério generoso. Ou seja, ele vai mostrar que ele não é alguém ganancioso que trabalha em prol de benefício próprio. O versículo 7, ele vai mostrar um ministério que foi realizado no poder de Deus e não no braço do homem, nem na vontade do homem. Do versículo 8 ao versículo 12, ele vai tratar de um ministério sofredor. Ao passo que aqueles homens estavam dizendo, acusando de que o apóstolo Paulo estava levando uma vida tranquila, uma vida suave, ele está dizendo, não, meu ministério foi um ministério que foi cercado por sofrimento, que foi cercado por problemas e dificuldades. E aí você pega do versículo 13 ao versículo 18, ele vai falar de um ministério em que ele pregou com ousadia, mas também com fidelidade. Então esse é o contexto dessa epístola com que Paulo ele escreve para defender ou se defender dessas acusações. O texto em questão, e eu tenho outras traduções aqui que eu quero trabalhar com vocês, e o tema é esse aí, ele vai cegar você. A versão transformadora traduz dessa forma o versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versão transformadora. A versão NVI, ela traduz assim, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então essa é a NVI. A de Jerusalém, ela traduziu da seguinte forma, porém os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebe a luz do evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Eu tenho uma última tradução aqui, que é a da NTLH. Eles não podem crer
pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus é realmente. Então, se você percebeu aí, nas traduções, todas elas mostram que o campo de batalha é a nossa mente. O campo de batalha que Satanás ele trabalha dia e noite para cooptar, para arrastar para si, é a nossa mente. Então, Paulo diz, olha, o Deus desse século, ele vai embotou a mente de tal maneira que a razão ou a inteligência dos homens não consegue perceber, ou não consegue ter a percepção do Evangelho, o qual revela a Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nossa salvação, nossa esperança está exatamente nisso, em que nossa mente ela apreende, ela compreende, apreende, tem uma percepção clara do Cristo, que é o Salvador, que ao mesmo tempo é a imagem desse Deus misericordioso que nos ofertou a salvação. Então, Paulo diz, olha, o Deus desse século, ele vai cegar o entendimento, ou embotar a mente de vocês. E esse texto, irmãos, ele não serve só para os descrentes, porque Paulo está escrevendo para uma igreja que estava sendo cooptada pelo Deus desse século. E o nosso adversário, que é o Deus desse século, ele continua trabalhando para cooptar a minha mente e a sua mente, para que nós não compreendamos a revelação da palavra de Deus em Cristo Jesus. E aqui, nesse texto, cabe uma pergunta. Como é que Satanás consegue colocar incredulidade na nossa mente? Como é que Satanás consegue cooptar a minha mente? E como diz aqui o texto da Bíblia de Jerusalém, que eu achei uma das melhores traduções aqui, não que as outras não sejam, mas ela é uma tradução mais direta, que ele diz aqui que o Deus para os incrédulos, cuja inteligência o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. A NTLH diz que a mente deles está na escuridão. Então, como é que o nosso adversário faz para colocar a nossa mente na escuridão? Primeiro, sua apresentação. Olha o que diz 2 Coríntios 11:14. E isto não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Meu querido, Satanás nunca vai dizer para você que é Satanás. Nunca vai se apresentar assim para você. Ele nunca vai apresentar uma mentira sem antes mesclar essa mentira com a verdade. Então, como é que ele consegue cooptar a nossa mente? Ele se apresenta como um anjo de luz. Aí estão os falsos pastores, os falsos doutores, os falsos mestres, com uma oratória muito bem articulada, com uma argumentação muito bem fundamentada, mas uma argumentação fundamentada na mentira, que nessa apresentação como anjo de luz, ele acaba cooptando a minha mente e a sua mente, se nós não tivermos a nossa mente iluminada pelo Evangelho. Então, como é que ele consegue embotar, ou obscurecer, ou colocar a nossa mente na escuridão? Primeiro, se apresentando como um anjo de luz. Segundo, oferece o que o homem quer. Olha o que diz 2 Timóteo 4,3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos, porque nós somos movidos pelos nossos desejos. E nós queremos ouvir não aquilo que nós precisamos ouvir, mas nós queremos ouvir aquilo que nós desejamos ouvir, porque o nosso desejo nos diz o que é que nós temos que ouvir. Então, ele oferece aquilo que você quer, ele oferece aquilo que você deseja, ele oferece palavras que afaguem o seu ego, que afaguem você, que lhe deixe com sua alma apetecida por aquela palavra, porque ele está oferecendo exatamente não aquilo que você precisa,
mas ele está oferecendo aquilo que você deseja. Nosso desejo, ele é torpe. E aí ele continua o texto. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. É exatamente o que está acontecendo com a igreja do século 21. A igreja está se cercando de homens, de mulheres, que falem exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir, mas na grande maioria não quer mais ouvir a palavra de Deus. Então é assim que ele copita, ou que ele coloca a minha mente na escuridão para não compreender a palavra de Deus. E terceiro e último lugar, ele torna as nossas almas insensíveis à voz de Deus. Olha o que diz Paulo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, e é o que nós estamos vendo. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônio. E é exatamente o que está acontecendo com a igreja hoje. Elas estão abandonando a verdade, estão abandonando essa doutrina e acompanhando esses falsos mestres, esses falsos doutores que vêm travestido em anjo de luz para cooptar as nossas vidas, as nossas almas. Versículo 2. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas. Você sabe que a palavra hipocrisia, ou hipos, ou hipócritas, ela significa ator. Ela vem de uma palavra grega, em que os atores gregos, quando iam fazer as suas peças de teatro, então eles representavam um papel, mas não quer dizer que aquilo que a pessoa está representando é aquilo que ela é em essência. Então, Paulo está dizendo, vocês vão pegar pessoas hipócritas que vão se apresentar como uma coisa para vocês, para enganar, para cooptar a mente de vocês, mas eles são, na verdade, homens que querem arrastar todos quanto puderem para o fogo do inferno como eles. E esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Quando você... E aí Paulo tem a ideia do dono do animal que queima o animal em brasa viva e fica aquela marca do dono, e aquela parte aonde foi marcada, ela fica insensível. Se você pegar em qualquer cicatriz que você tenha no seu corpo e você passar a mão aonde não tem essa cicatriz e onde tem a cicatriz, você vai perceber que a sensibilidade é diferente. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que esses homens, esses hipócritas, com esses ensinamentos sutis, misturado verdade com mentira, ele vai cooptar ou ele vai embotar as nossas mentes. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.